Olá, meu nome é Anete, eu sou nutricionista funcional, sou health coach e sou vegetariana há 10 anos. E quero agradecer o convite de estar aqui tendo essa conversa com vocês no Conutiveg sobre saúde intestinal no vegetarianismo. E é muito bom para mim estar aqui compartilhando com vocês dos meus conhecimentos, porque esse é um assunto que me acompanha, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, já há algum tempo. Eu, quando criança, sofria muito por causa do meu intestino. Eu não conhecia uma realidade que não fosse viver com o intestino preso, com a barriga distendida, com dores. Eu chegava a ficar mais de uma semana sem ir no banheiro e aquilo me incomodava bastante. E sempre que eu ia nos médicos, eu falava que eu tinha isso e todos me diziam a mesma coisa: consuma mais fibras, beba mais água e faça atividade física. Só que eu fazia tudo isso e não adiantava. E só depois que eu já estava na faculdade de nutrição, quando eu comecei a me aprofundar e estudar sobre a nutrição funcional, foi que eu encontrei as ferramentas para começar a me curar e hoje viver bem com o meu intestino e com um humor muito melhor. E no consultório eu também recebo muitos vegetarianos com queixas gastrointestinais, então com um padrão de evacuação não tão legal, com queixas de extensão abdominal, de dores, de gases, de azia. Então, eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu venho estudando já há anos e que eu coloco em prática na minha vida e recomendo aos meus pacientes. Então, aqui no congresso, vocês estão ouvindo bastante falar sobre a nutrição vegetariana. E eu quero ressaltar aqui que não adianta só a gente comer bem, a gente cuidar da qualidade daquilo que a gente está ingerindo, se a gente não conseguir digerir o alimento e absorver os nutrientes que estão naquele alimento. A digestão ela começa pela boca, com a mastigação e aqui já com a ação de algumas enzimas, principalmente algumas enzimas que digerem carboidratos. O bolo alimentar desce pelo esôfago e chega no estômago, onde ele sofre a ação do ácido clorídrico, de mais enzimas, como por exemplo a pepsina que digere proteínas, e depois chega no intestino. E eu quero falar aqui, primeiramente, que antes da gente começar a pensar em melhorar o intestino, nós temos que olhar como está a nossa mastigação e como é que está a nossa capacidade de digestão gástrica. Pessoas que têm sintomas como azia, refluxo, que arrotam muito depois de comer, ou que sentem que a digestão está mais lenta, não está tão legal assim, a gente tem que primeiro modular esse pH do estômago, e mais para frente eu vou mostrar para vocês como, para poder garantir que essa digestão das proteínas no estômago está adequada para não sobrecarregar o intestino quando elas chegarem nele. E aqui também chamando atenção para a nossa querida vitamina B12. Se você é vegetariano e vegano, com certeza você já ouviu falar bastante dela, aqui no congresso algumas pessoas devem falar, que ela precisa se ligar a um componente chamado fator intrínseco, que é produzida pelas células do estômago, para poder resistir ao ácido clorídrico, então chegar no intestino onde ela é absorvida. Então, eu vejo muitos onívoros mesmo, pessoas que comem carne, que têm níveis baixos de B12, porque o pH do estômago não está tão legal, e eles não estão conseguindo produzir esse fator intrínseco. Então, a B12 não é absorvida. Chegando no intestino, os alimentos sofrem ação de mais enzimas digestivas, de bicarbonato, de bile, que são produzidas no pâncreas e no fígado. E aqui é onde a maior parte das vitaminas, dos minerais, dos carboidratos, das gorduras, proteínas são absorvidas. E aquilo que não é utilizado deve então ser eliminado. Aqui no intestino também, no intestino delgado, principalmente no intestino grosso, esse bolo alimentar sofre ação da flora intestinal, da microbiota intestinal, que são as bactérias que vivem no nosso intestino. No nosso corpo, nós temos mais células de bactérias do que células propriamente humanas. Elas convivem com a gente. Nós temos bactérias comensais, que vivem em equilíbrio com a gente, bactérias probióticas, que agregam benefícios à nossa saúde, como, por exemplo, síntese de vitaminas, como a vitamina K. Elas auxiliam na digestão e absorção de nutrientes, porque elas nutrem as células intestinais. Elas auxiliam no processo de detoxificação,
auxiliam a controlar os níveis de triglicerídeos e colesterol no sangue. E nós temos as bactérias gram-negativas, que são as bactérias que têm potencial de serem patogênicas quando estão super proliferadas. E elas fazem o contrário das bactérias probióticas. Então, elas inativam enzimas, destroem vitaminas, impactando na nossa digestão e absorção de nutrientes. Essa imagem mostra a diferença entre um intestino saudável e um intestino em disbiose, que é quando as bactérias gram-negativas estão superproliferadas. Quando nós temos uma alimentação rica em fibras prebióticas, que são digeridas pelas bactérias probióticas, produzindo ácidos graxos de cadeia curta, esses ácidos graxos são a principal fonte de energia para os enterócitos, que são as células intestinais, garantindo que essas células sejam íntegras. As bactérias probióticas também estimulam a produção de um mucoprotetor, que impede que toxinas, que bactérias, que protozoários, que partículas de alimentos não digeridas entrem em contato com o epitélio intestinal. Então, os nutrientes conseguem se ligar aos seus receptores, passam pelas células intestinais, podendo assim nos nutrir e gerando uma homeostase dos nossos órgãos. No caso de uma disbiose, existem poucos ácidos graxos saturados, pouco muco. As bactérias gram-negativas têm na sua parede celular uma molécula chamada LPS, que é extremamente inflamatória. Então, o LPS, outras toxinas, partículas de alimentos não digeridos, como proteínas não digeridas, entram em contato com o epitélio intestinal, causando uma inflamação e a ruptura das tais junctions, que são as moléculas que fazem a adesão celular da parede intestinal. Quando acontece essa ruptura, a gente chama de leaky gut, ou intestino hiperpermeável. E um processo inflamatório que começa aqui com a ativação do sistema imunológico no intestino, tentando combater o LPS, toxinas, outras bactérias, migra para o sangue, gerando uma inflamação de baixo grau crônica, que com o longo do tempo começa a afetar o funcionamento dos nossos órgãos. Então gera resistência à insulina, no fígado gera inflamação, oxidação, depósito de triglicerídeos, predispondo então a uma esteatose hepática não alcoólica e também influencia no aumento do volume do tecido adiposo. As citocinas inflamatórias sintetizadas pelas células imunológicas nesse processo de inflamação crônica de baixo grau, por si só, já estimulam a proliferação do tecido adiposo, mas também as bactérias gram-negativas, algumas espécies delas são capazes de retirar mais energia dos alimentos que a gente come. Então, a mesma quantidade de alimento de uma pessoa com disbiose para uma pessoa saudável, a pessoa com disbiose vai estar consumindo mais calorias daquele mesmo alimento. E, além disso, a disbiose gera uma desregulação dos nossos sinais de fome e saciedade, aumenta o nosso apetite e diminui a nossa sensação de saciedade, porque além de uma resistência à insulina, também ocorre uma resistência à leptina e diminui a síntese e a secreção de substâncias que são saciogênicas, como PYY, GLP-1, CCK. Então a pessoa acaba comendo mais, extraindo mais energia daquele alimento consumido. As toxinas inflamatórias estimulam mais ainda a proliferação do tecido adiposo. Esse artigo correlaciona a disbiose com vários tipos de doenças modernas. Além de doenças intestinais, como o intestino inflamado, como o câncer intestinal, também doenças autoimunes, reumatoides, diabetes tipo 1, esteatose hepática não alcoólica, obesidade, aterosclerose e outras doenças cardiovasculares, doença pulmonar, psoríase, refluxo e até mesmo asma em crianças. Eu vou trazer aqui artigos falando sobre disfunções intestinais diferentes, mas principalmente sobre a síndrome do intestino irritável, para ilustrar o que acontece no nosso intestino
e que leva depois a sintomas como gases, como constipação, sintomas como dores, sintomas que que as pessoas costumam nos relatar. Não necessariamente você tendo esse sintoma quer dizer que você tem alguma dessas doenças, mas só para ilustrar como é que acontece a fisiopatologia desses sintomas. Esse estudo traz aqui alguns fatores que levam a uma disbiose. Então, além de uma alimentação errada, o estresse, componentes genéticos, antibióticos e experiências na infância, como tipo de parto, por quanto tempo houve o aleitamento materno, quando foi introduzida fórmulas alimentares, que tipo de fórmulas alimentares, quando foi feita a alimentação complementar, qual foi a qualidade dessa alimentação complementar, tudo isso influencia na formação da nossa microbiota. Então, no caso de uma disbiose no intestino, na síndrome do intestino irritável, isso leva à quebra das tais junctions da barreira intestinal, como mostrou na outra imagem, uma ativação do sistema imune, trazendo dor, uma alteração na motilidade do intestino, então podendo variar entre o intestino preso e o intestino solto, e também contribui para ansiedade, insônia, sintomas de depressão que são vistos na síndrome do intestino irritável. E por que isso acontece? Porque nós temos uma ligação íntima entre o intestino e o cérebro. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Quando nós temos uma dieta rica em prebióticos, são fermentadas pelas bactérias probióticas e assim é produzido os ácidos graxos de cadeia curta. Além deles contribuírem para uma integridade do epitélio intestinal, esses ácidos graxos de cadeia curta também nutrem as células do cérebro, garantindo uma integridade da barreira hematoencefálica, que separa o cérebro do sangue, e que também seleciona aquilo que vai passar para o cérebro, o que vai nutrir o cérebro e o que não é para entrar. Ali no cérebro, esses ácidos graxos de cadeia curta também auxiliam numa boa formação e numa função, num desempenho equilibrado da microglia, que são as células imunológicas no cérebro. 90% da serotonina, que é o neurotransmissor que nos traz bem-estar, é produzido no intestino pelas bactérias probióticas. Porém, essa serotonina não atravessa a barreira hematoencefálica, ela não age no sistema nervoso central. Ela age sim no intestino, auxiliando no peristaltismo intestinal. Mas quando nós temos uma boa produção de serotonina intestinal, acaba sobrando triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina, que ele sim atravessa a barreira hematoencefálica e é produzida serotonina no cérebro, e que ela em si é precursora da melatonina, que é o hormônio que a gente produz no sono profundo, que auxilia na reparação celular. Já quando nós temos estresse, uso crônico de antibióticos e uma dieta desequilibrada em nutrientes, isso leva a uma disbiose, a ruptura das tais junctions, ativação do sistema imunológico, superliberação de citocinas inflamatórias, sinalizando para o cérebro inflamar. A inflamação começa no intestino, através do nervo vago, sinaliza para o cérebro. Aqui a microglia também começa a gerar uma inflamação no cérebro e as próprias citocinas inflamatórias pelo sangue também sinalizam ao cérebro para começar a inflamar. E isso começa a gerar alguns sintomas como ansiedade, sintomas de depressão e outras disfunções cognitivas e emocionais. Além disso, essas citocinas pró-inflamatórias, elas levam a uma desregulação no eixo HPA, que é o eixo de sinalização para a produção de cortisol, que é o hormônio no estresse. Elas superestimulam a produção de CRH, que superestimula a produção de cortisol. Isso gera uma deficiência no feedback negativo. Então, é feita uma superprodução de cortisol, levando depois a uma resistência ao cortisol. Além disso, quando nós estamos com essa inflamação crônica, o triptofano, que é o cofator da serotonina, é desviado preferencialmente para a síntese de quirurenina. E um dos metabólitos
dessa via da quirurenina, estimula a produção de glutamato, que é um neurotransmissor que é excitatório, que está ligado com a ansiedade. Então, todo esse quadro faz com que a disbiose seja também um precursor para gerar todos esses sintomas neurocognitivos e emocionais. Então, quando a gente quer tratar esses sintomas, a gente também tem que tratar a ansiedade, a disbiose, porque vira um ciclo. Como o estresse é precursor da disbiose, a disbiose também aumenta depois o estresse e sintomas de ansiedade e depressão. Então, além do estresse, qual é essa alimentação que influencia na formação da microbiota intestinal? Nutrientes como gordura saturada, que são a gordura que estão nos produtos de origem animal, mas também no coco, adoçantes artificiais, açúcar e carboidratos simples, a carne vermelha, os aminoácidos da carne vermelha, todos eles levam a um hipercrescimento das bactérias gram-negativas, levando então a essa inflamação intestinal. Essa inflamação também é exacerbada por alguns alimentos como o glúten, o trigo, e gorduras ômega 6, que são as gorduras que estão nos óleos vegetais, de canola, de girassol, de soja. Já por outro lado, fitonutrientes e fibras prebióticas que estão nas frutas, nos legumes, nas verduras, inibem esse supercrescimento de bactérias gram-negativas, e essa inflamação intestinal é inibida pela gordura ômega 3, que está no salmão, que é pescado no mar, não no salmão de cativeiro, mas também que está nas sementes de chia e de linhaça. E essa inflamação leva então ao leaky gut, a uma LPS sistêmica, que leva à superativação do sistema imune e a todos esses fatores que predispõem aquelas doenças que eu falei antes. Mas, se nós vegetarianos consumimos bastante frutas, legumes e verduras que predispõem a uma microbiota saudável, nós deveríamos estar bem na fita, né? E é isso que realmente muitos estudos trazem. Muitos estudos mostram uma diferença na microbiota entre vegetarianos e onívoros. Então, aqui, esse estudo mostrando que vegetarianos têm uma microbiota mais diversa, o que é bem benéfico, com o aumento das espécies probióticas, das espécies protetivas, e uma diminuição dos níveis inflamatórios no intestino. Mas, mesmo assim, nós ainda temos muitos vegetarianos com essas queixas de disfunções intestinais. E eu vou mostrar aqui, então, por que isso acontece. Nós temos vários tipos de reações adversas a alimentos, que são chamadas de hipersensibilidades alimentares. Nós temos as hipersensibilidades mediadas pelo sistema imunológico, que são a doença celíaca, que é uma doença autoimune desencadeada pelo contato do epitélio intestinal com o glúten. E nós temos alergias alimentares e alguns tipos de alergias alimentares. Nós temos alergias mediadas pela imunoglobulina E, que são alergias rápidas. A pessoa entra em contato com aquele alimento e entre minutos até 2 horas depois, os sintomas já aparecem. E são aquelas alergias mais perigosas, que podem gerar anafilaxia, né, que é o fechamento aqui da glote. As pessoas têm que já tomar um anti-histamínico, têm que ir para o hospital. Nós temos as alergias não mediadas por IgE, que normalmente são mediadas por IgM, IgG, que têm sintomas mais tardios, que podem aparecer horas ou até dias depois que o alimento é consumido. E essas são mais difíceis de identificar, porque a pessoa pode consumir aquele alimento dia sim, dia não, ou diariamente, e ter sintomas crônicos. E sintomas que não a incomodam tanto assim, que, como eu falei na minha infância, que faziam parte da sua vida. Então, às vezes, sintomas de pele, sintomas gastrointestinais. E nós temos as alergias mistas,
E nós temos as intolerâncias alimentares. Tem algumas reações tóxicas, né, que é a infecção alimentar mesmo. E as intolerâncias alimentares é quando nós não lidamos bem com algum alimento, mas o sistema imune não participa dessa fisiopatologia. Então, podem ter alguns compostos nos alimentos que nos fazem mal, como a cafeína, tiramina, histamina. Essas intolerâncias podem acontecer por deficiência enzimática. A da lactose é a mais famosa, né? A deficiência da enzima lactase, que nos leva a uma intolerância à lactose, mas isso também pode acontecer com a frutose, com a maltose. E nós temos aquelas intolerâncias que são inespecíficas, que nós ainda estamos estudando, que a ciência ainda está procurando dizer realmente qual que é a fisiopatologia, o que leva a gente a reagir tão mal assim àqueles alimentos. Isso inclui a síndrome do intestino irritável, que além de sintomas gastrointestinais, também leva a sintomas psicológicos e emocionais. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre cada uma dessas intolerâncias e mostrando como é que alguns alimentos que são comuns na dieta vegetariana podem se encaixar aqui. E eu já quero trazer aqui para vocês também como é que a gente faz para poder tratar e curar esse intestino. Antes de começar a falar sobre os tipos de disfunção de hipersensibilidades alimentares, eu quero recomendar algumas coisas. Primeiro, se você tem esses sintomas, fazer um diagnóstico, consultar um gastroenterologista para fazer alguns exames para poder descartar algumas doenças, como a doença celíaca, então os exames de anticorpos específicos para a doença celíaca, exames genéticos e o que a gente tem de padrão referência no Brasil, que é a biópsia intestinal. Pois, se você tem doença celíaca e você retira o glúten, pode ser que as suas vilosidades intestinais voltem. E aí, quando você faz o exame, dá um falso negativo. E se você realmente é celíaco, é importante você ter a exclusão 100% do glúten. É uma conduta que é bem diferenciada de uma conduta de uma hipersensibilidade, de uma síndrome de intestino irritável. Então, é bom, antes de você excluir 100% o glúten, ir atrás de um gastro para poder fazer esse rastreamento. Também tem o teste do hidrogênio expirado, para, além de detectar a intolerância à lactose, a intolerância à frutose, também detectar a SIBO, que é um supercrescimento de bactérias no intestino delgado. Porque às vezes, se você tem uma SIBO, quando você consome alguns alimentos, acontece essa hiperfermentação no intestino, e o tratamento da SIBO costuma ser com antibiótico. Então, pode ser que, se você tem esse diagnóstico positivo, você precisa tomar um antibiótico antes de começar a tomar um probiótico. E a primeira parte do programa de reestruturação do intestino é remover aquilo que o está agredindo. E como vocês viram, nós temos vários tipos de reações adversas a alimentos e, portanto, nós temos vários tipos de alimentos diferentes que podem se enquadrar em cada um desses tipos de reações. E eu vou explicar cada um deles um pouquinho, mas antes de falar isso, eu quero dizer para vocês se acalmarem, não ficarem desesperados, porque vai parecer que tudo faz mal, mas é muito individual. Algumas coisas vão fazer mal para pessoas diferentes e dependendo do momento, né? Porque se a gente fizer todo o programa, depois a gente pode reintroduzir esses alimentos, criando uma nova tolerância a eles. E a primeira coisa que a gente deve diminuir, ou em alguns casos mais graves, remover, são aditivos alimentares, né? Alimentos industrializados. Frituras, gorduras trans, aquilo que já faz parte de uma dieta saudável. Diminuir também o consumo de açúcar e de carboidratos refinados, de farinhas. Né? O alto consumo de farinha, independente qual seja, alimenta tanto as bactérias gram-negativas quanto também os fungos que podem estar vivendo no intestino. E depois de fazer isso, se a pessoa ainda estiver com muitos sintomas, a gente começa a entrar em cada um desses grupos que eu vou falar e a gente escolhe por qual desses grupos a gente vai começar, dependendo do sintoma que a pessoa estiver apresentando. E vamos começar então com a dieta pobre em FODMAPs. O que são FODMAPs? São carboidratos
São oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polissacarídeos que são fermentados. Então, esse artigo traz a fisiopatologia da síndrome do intestino irritável, elucidando como os food maps agem no nosso intestino. Então, nós consumimos esses carboidratos que não conseguem ser integralmente digeridos no nosso estômago e no nosso intestino. Esses compostos não digeridos são fermentados pelas bactérias, produzindo gases, que trazem esses sintomas de distensão abdominal, de gases, desconforto que as pessoas relatam. Esse bolo alimentar não digerido acaba atraindo água para dentro do intestino por um processo osmótico, que pode levar a uma diarreia. E essa hiperfermentação pelas bactérias também causa uma disbiose e uma alteração no epitélio intestinal. Também predispõe ao leaky gut, a hiperpermeabilidade intestinal, e depois com a ativação do sistema imunológico. Aqui tem um guia sobre a dieta baixa em Food Maps, com algumas orientações, usando aqui da pirâmide alimentar, sugerindo alimentos dentro de cada um dos grupos que você pode estar consumindo, falando um pouco das fibras, porque antes se falava muito de fibra solúvel ou não solúvel, mas agora que nós estamos entendendo melhor a fisiopatologia dessa doença, nós vemos que as fibras recomendadas são as fibras solúveis e não fermentáveis. E a mais recomendada, no caso, é o psyllium, e a semente de linhaça também é uma boa opção. Aqui fala do uso de probióticos, mas sempre com acompanhamento de um profissional da saúde. E aqui, como vocês podem ver, os alimentos ricos em FoodMap incluem leite, porque a lactose ela é um FoodMap, incluem o trigo, que também tem carboidratos que são FoodMaps. Então, o leite e o trigo, que são os alimentos mais famosos que as pessoas que têm problemas intestinais são recomendadas a tirar primeiro, já podem começar a incomodar o nosso intestino aqui, pelos carboidratos que eles contêm. Então, nós falamos das intolerâncias alimentares desencadeadas por carboidratos, e agora nós vamos entrar na parte das hipersensibilidades alimentares, onde o sistema imune participa das alergias alimentares. Um intestino inflamado e com hiperpermeabilidade intestinal tem mais chance de poder desenvolver alergias alimentares. Isso começa lá no estômago, na realidade, quando as proteínas não conseguem ser bem digeridas. E nós temos algumas proteínas específicas que o nosso corpo tem uma dificuldade de digerir. Essas proteínas não digeridas, essas partículas grandes de proteína, chegam no intestino. Elas podem, já no lume intestinal, reagir com o sistema imune e também serem translocadas para o sangue, onde elas interagem com o sistema imunológico, criando inflamação. E como elas estão constantemente ali, diariamente ali, o nosso sistema imunológico começa a criar memórias para elas, células de memórias, que são as imunoglobulinas. Então, toda vez que nós entramos em contato com essas partículas de alimentos não digeridas, essas imunoglobulinas sinalizam para começar um processo inflamatório. E como esse processo inflamatório está no sangue, essa inflamação pode se manifestar em qualquer lugar do corpo, não só no intestino. Então, aqui o interessante em fazer uma dieta com eliminação de proteína é a gente fazer um rastreamento mesmo de sintomas. Se você tem alguns sintomas que também são extraintestinais, pode ser interessante fazer essa dieta de eliminação de proteína. Que da mesma forma que a dieta de eliminação de FoodMaps, a gente tira as proteínas que têm o maior potencial de serem alergênicas por um mês, no mínimo, e depois de um tempo, depois de modular o intestino, a gente reintroduz. Aqui a gente vê de novo o trigo e o leite. Então, além da lactose no leite, as proteínas do leite também são bem inflamatórias e podem agredir o intestino. Então, as pessoas, às vezes, têm o diagnóstico de intolerância à lactose, ou sabem que o leite não faz tão bem assim, começam a consumir alimentos sem lactose e ainda têm sintomas. Isso é porque não só a lactose no leite as incomoda, mas pode ser que elas também estejam reagindo à proteína do leite ou alguns outros compostos que tem dentro do leite que também podem contribuir para essa inflamação intestinal.
Então, outros alimentos, além do leite e do trigo, que têm um grande potencial de terem proteínas que são inflamatórias e potencialmente alergênicas, são os frutos do mar, a soja, amendoim, as outras leguminosas e oleaginosas, o ovo. E o nosso sistema imunológico pode gerar memória para reagir contra um tipo de proteína, mas começa a reagir também com proteínas que são similares àquela, que tem uma sequência de aminoácidos que é similar. Isso a gente chama de reação cruzada. Então, muitas vezes também é interessante, dependendo da sintomatologia da pessoa, retirar aqueles alimentos que têm essa sequência de aminoácido parecida. Então, assim, se você já percebeu que tem uma reatividade ao leite, também evitar por um tempo carnes, leite de outros animais. Em relação às leguminosas, quem tem sensibilidade ao amendoim, é interessante ficar um tempo sem consumir os outros tipos de leguminosas e assim por diante. E vamos então começar a falar do famoso trigo, do famoso glúten. Está bem em evidência, né, na mídia, nas lojas, o sem glúten e o sem lactose. E o glúten, sim, é um componente no trigo que tem uma relação íntima com essa inflamação intestinal. Então, aqui mostrando que ele aumenta a expressão de fatores inflamatórios, que quando a gente consome glúten, aparecem mais células imunológicas no intestino, ocorre alteração nessa permeabilidade intestinal. Mas além dele, como já foi dito antes, também existem carboidratos FODMAP no trigo, que predispõem à fermentação. Nós também temos as aglutinas, que são pró-inflamatórias, e os inibidores de amilase, que também ativam fatores inflamatórios e aumentam a resposta imune ali no intestino quando ingerido. Os tipos de hipersensibilidades alimentares se confundem. Muitas pessoas realmente notam que ao retirar o trigo da dieta elas se sentem melhor, porque quando elas consomem trigo elas sentem mais inchadas, né, com distensão abdominal, barriga fica dura, às vezes dói, pode dar gases ou pode não dar. E existem vários componentes no trigo que podem levar a esses sintomas. E é difícil fazer um diagnóstico do tipo de sensibilidade que essa pessoa pode ter ao trigo. Então, aquela mais clássica é a doença celíaca, que é uma doença autoimune, onde ao entrar em contato com o trigo, as microvilosidades do intestino são machucadas, são degradadas, o intestino fica liso, então não consegue absorver mais os nutrientes. E para fazer o diagnóstico de doença celíaca, como eu falei antes, deve-se fazer exame de sangue para anticorpos, exame genético e a biópsia. Quando consegue se ver nessa biópsia essa degradação das velocidades, normalmente é-se dado pelo gastro o diagnóstico de doença celíaca, que é uma doença, então, onde há a ativação adaptativa do sistema imune. Quando a biópsia é negativa, porém, a pessoa tem positivado os anticorpos contra o glúten, ela pode ser classificada como um celíaco dormente, uma pessoa que tem o potencial de desenvolver uma doença celíaca, mas ainda não desenvolveu, porque as velocidades dela ainda estão íntegras. Nesse caso, também existiu uma participação do sistema imune adaptativo, porque ela tem as imunoglobulinas presentes, e os sintomas dela são bem parecidos com os sintomas de uma síndrome de intestino irritável. Quando ela tem os resultados negativos para os exames para a doença celíaca, porém ainda tem sintomas quando consome o glúten, ela pode ser classificada como uma pessoa com sensibilidade ao glúten não celíaca, que tem sintomas bem parecidos com a síndrome do intestino irritável. Aqui ocorre uma ativação do sistema imune inato, que pode ser feito pelo glúten, mas também por outras proteínas presentes no trigo. Então, falando sobre o glúten agora. Em 2011, o Dr. Alessio Fasano publicou essa pesquisa e começou a elucidar por que o glúten pode ser tão prejudicial assim ao nosso intestino. Então, o glúten ele é uma proteína e nós, seres humanos, não temos as enzimas necessárias para digerir completamente essa proteína. Aqui é a corrente de aminoácido do glúten e nós não conseguimos quebrar ele todo. Sempre que nós consumimos glúten, ele chega como peptídeos no nosso intestino. E muitos desses peptídeos, como esses realçados aqui,
eles têm o potencial de estimular a resposta inflamatória. O nosso sistema imune reage contra eles quando eles chegam no intestino. E principalmente a gliadina, que é um dos peptídeos do glúten, ele estimula a zonulina, que é uma molécula que aumenta essa permeabilidade no intestino. Então, aqui mostrando o glúten, que é quebrado em gliadina, que se liga a um receptor, estimulando a expressão da zonulina, que abre as tight junctions, levando essa hiperpermeabilidade intestinal com a hiperativação do sistema imune, como a gente já viu antes. Porém, está ficando cada vez mais evidente agora que o glúten não é o único vilão ali no trigo. Então, esse estudo recente, avaliando as reações não celíacas ao glúten, traz que a principal causa dessas reações não celíacas ao glúten estão em uma disbiose com baixa produção de butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, alta exposição do LPS no intestino, um desequilíbrio da fosfatase alcalina intestinal, a exposição aos inibidores de amilase e tripsina do trigo, e que esse tipo de reação pode ser passageiro, nós podemos preveni-lo e podemos sim tratá-lo com dieta e uma modulação intestinal. Então, vários artigos estão sendo publicados que não só o glúten, mas que essa proteína chamada de inibidores da amilase e da tripsina também ativam processos inflamatórios no intestino, podendo levar a esses sintomas de sensibilidade não celíaca ao glúten. Então, mostrando aqui de novo aquela homeostase intestinal, com ácidos graxos de cadeia curta, nutrindo o epitélio intestinal, com as tight junctions íntegras, com a barreira de muco, protegendo contra bactérias e toxinas, com bactérias probióticas, com a produção de peptídeos antimicrobianos, que destroem as bactérias patogênicas e que também ajudam a detoxificar os restos dessas bactérias depois de destruídas. Isso é a homeostase. Porém, um padrão alimentar de estilo de vida que leva a uma disbiose e baixa produção de ácidos graxos de cadeia curta, diminui essa camada de muco, diminui a produção de peptídeos antimicrobianos, aumentando a exposição de LPS, de bactérias gram-negativas, de toxinas nas células intestinais, quebrando as tight junctions, aumentando a permeabilidade intestinal e a translocação dessas toxinas do LPS para o sangue, ativando aqui, então, uma resposta imunológica que está por trás dos sintomas dessa sensibilidade não celíaca ao glúten. Então, nesse caso, a pessoa não precisou ter uma degradação das microvelocidades intestinais, como acontece na doença celíaca. É aquela mesma fisiopatologia da disbiose. E aqui no caso, o trigo, não só o glúten, mas também outras proteínas do trigo, ativando essa inflamação, ativando essa resposta do sistema imunológico, que leva aos sintomas que nós conhecemos, como dores, como gases, como distensão. Então, esse mesmo artigo traz que fazer uma dieta sem glúten para o resto da vida não é necessário se você não é celíaco. E que se nós tirarmos o trigo por um tempo e fizermos a modulação intestinal, revertendo o caso de disbiose, aumentando as bactérias probióticas, aumentando a produção de ácidos graxos de cadeia curta, nós conseguimos nutrir o intestino e reverter esse quadro. Então, eu já falei dos carboidratos fermentáveis, que podem gerar essa hipersensibilidade, e também das proteínas alergênicas. Então, aqui eu trago esse artigo que fez uma análise de vários artigos sobre a prevalência dessas intolerâncias alimentares. E realmente, o trigo aparece, o leite aparece, algumas leguminosas, mas também aparecem temperos, aparece repolho, cebola, o café. E por que esses vegetais influenciam assim o intestino? Nós temos alguns outros compostos em alimentos que podem gerar essas hipersensibilidades.
Então, por exemplo, salicilatos, que tem nesse grupo de vegetais, de frutas, no café, nos chás, por estimular também células inflamatórias no intestino. Nós temos a histamina em algumas pessoas que têm baixa atividade da enzima que degrada a histamina quando elas consomem alimentos que liberam bastante histamina, elas podem gerar uma reação de hipersensibilidade. Glutamatos também são excitatórios. A cafeína também é excitatória, pode fazer mal para algumas pessoas mais sensíveis, podem agredir ali então o endotélio gastrointestinal. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre as solanáceas, que em inglês são os nightshades, que é esse grupo de legumes que são ricos em glicoalcaloides e lectinas. Nós ainda não temos muitos estudos científicos sobre a ação das solanáceas sobre o intestino humano. Nós temos alguns estudos bioquímicos, nós temos alguns estudos em animais, mas não muitos em humanos. Mas muitas pessoas estão relatando melhoras de sintomas intestinais quando retiram esses grupos, porque tanto os glicoalcaloides como as lectinas podem estimular essa reação imune inata no intestino. Inclusive, tem alguns livros que já estão sendo publicados sobre isso. Então, só para deixar aqui para vocês já ouvirem falar. Eu, nas minhas condutas, só depois de já ter feito a dieta de eliminação de FODMAPs e de alergênicos, proteínas alergênicas, se a pessoa ainda tiver com sintomas e se a pessoa começar a relacionar seus sintomas a alguns desses alimentos, a gente faz o teste com eles, e sempre modulando o intestino. Então, aqui, o grupo dos nightshades, desses alimentos que são ricos naqueles compostos, e alguns possíveis substitutos. Como eu falei, são poucos estudos ainda falando sobre isso, então tem esse um estudo sobre lectinas, as lectinas da soja, porque as leguminosas são muito ricas em lectinas, então para nós vegetarianos é complicado a gente retirar a leguminosa da nossa alimentação, porque essa é a nossa principal fonte de proteína. Esse estudo foi feito em animais, em ratos, né, infelizmente, mostrando que as lectinas podem levar a essa ativação do sistema imunológico e uma inflamação intestinal. O problema é que, né, um rato não é um humano e eles normalmente em estudos de animais, eles dão grande quantidade daqueles alimentos para o animal. Mais alguns estudos aqui falando sobre as lectinas, que elas fazem ativação imunológica, que elas podem contribuir para a ativação imunológica, inclusive em doenças autoimunes. Mas esse artigo que trouxe isso, também diz que fazendo um pré-preparo desses grãos, dessas sementes, dessas leguminosas, colocando em água, deixando de molho em água, reduz o conteúdo dessas lectinas e que principalmente você deixar em água e depois você cozinhar em panela de pressão, diminui muito o conteúdo de lectinas, tanto nos vegetais nightshades, quanto nos grãos e nos legumes. Então, eu deixo aqui essa dica para vocês, que é importantíssimo para todos os vegetarianos, mas principalmente para aqueles que têm sintomas de desconfortos intestinais, de estar fazendo esse pré-preparo das leguminosas, que diminui, então, os fatores antinutricionais e principalmente as lectinas, para não ter essa interação da lectina no intestino, aumentando o processo inflamatório que já pode estar acontecendo ali. Esse um estudo sobre uma dieta, um protocolo de dieta de eliminação, aqui analisando uma doença inflamatória intestinal, onde eles retiraram por 6 semanas os nightshades, né, que são as solanáceas ricas em lectinas e glicoalcaloides, mas também retiraram leguminosas, grãos, leite, ovos, as sementes, óleos, aditivos alimentares e carboidratos refinados. Ou seja, é sim uma dieta restritiva. Além dessa dieta restritiva por 6 semanas, eles também orientaram os pacientes no estudo a ter um grupo de pessoas como suporte, orientaram preparações para substituir esses ingredientes,
orientaram sobre hábitos para melhorar o sono, sobre alimentos fermentados, então probióticos, maneira de diminuir o estresse, atividade física. Depois dessas 6 semanas de intervenção, 73% das pessoas tiveram remissão da doença inflamatória intestinal. Mas esse foi um estudo só de 6 semanas e além da alimentação, eles também tiveram toda essa intervenção em qualidade de vida e eles não fizeram a reintrodução alimentar. Então, na prática clínica, como eu já disse, eu normalmente começo retirando os food maps, né? Primeiramente, na realidade, fazendo uma reeducação alimentar geral, então diminuindo os aditivos alimentares, diminuindo carboidratos refinados, começando a colocar outros tipos de preparações mais nutritivas na rotina alimentar. Depois, se precisar, a gente tira os food maps, as proteínas alergênicas. E, em último caso, aí a gente vai para os nightshades, e sempre fazendo o pré-preparo dos legumes e até das sementes. Então, aqui um resumão de tudo que pode afetar o intestino, levando a esses sintomas, como dores, distensão, flatulência. Então, os carboidratos food maps, que fermentam. Os lipídios levam também à distensão abdominal. Proteínas como glúten e outras proteínas alergênicas aumentam a permeabilidade intestinal e estimulam a ação do sistema imunológico e inflamação no intestino. Aditivos alimentares também estimulam essa ativação e todos eles contribuindo também com a microbiota, passando pela microbiota, alterando ela. Então, essa fermentação e essa ativação do sistema imunológico é o que leva aos sintomas que a gente conhece, que influenciam o intestino, mas que também influenciam o cérebro e as nossas emoções. E até agora nós estávamos falando de microbiota em relação a bactérias, modulando o tipo de bactérias que nós temos no intestino através da alimentação. Mas eu sou obrigada a trazer um pouco disso aqui também, que fala sobre o conteúdo de fungos no nosso intestino. Além de bactérias, nós também temos fungos que vivem em harmonia com a gente no intestino. Porém, quando eles começam, quando tem um supercrescimento de fungos, isso também leva a uma disbiose. Então, aqui mostrando todas as toxinas que os fungos liberam, agredindo a estrutura intestinal e levando a todas aquelas consequências de hiperpermeabilidade intestinal que a gente já conversou. E por que isso é preocupante? Por que isso está começando a ficar em evidência? Essa análise feita em São Paulo mostrou que alguns produtos alimentares estão com uma contaminação de fungo muito maior do que o permitido. Então, por exemplo, feijões e milho, nessa análise, estava com 75% aumentado do valor permitido de fungo nesses alimentos. Assim como o leite e leite e queijos de 40% a 50% de proliferação maior de fungo do que poderia estar, e também o amendoim. E esses são alimentos que são bem consumidos por vegetarianos. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns sintomas dessa hiperproliferação de fungo no intestino. Então, além de inchaço, de constipação, de gases, sintomas também como fadiga, irregularidade menstrual, essa disbiose por fungos também predispõe a sensibilidades e alergias alimentares. Às vezes, bolinhas atrás do braço também são sintomas de uma hiperproliferação fúngica no intestino. E, claro, candidíase, porque ocorre uma translocação. E para a gente tratar esse supercrescimento fúngico, nós precisamos primeiramente fazer o fungo passar fome. Então, retirar aqueles alimentos que são muito contaminados em fungo ou que são alimentos para o fungo. Os fungos se alimentam de carboidratos simples, assim como as bactérias gram-negativas. Então, diminuir os níveis de açúcar, todos os tipos de açúcar,
de farinhas, carboidratos simples, até às vezes, dependendo do caso, de algumas frutas que têm um índice glicêmico mais alto, de frutas secas. Diminuir, então, aqueles alimentos que são fontes, que têm uma grande contaminação de fungos, e adicionar alimentos e compostos bioativos que são antifúngicos. Então, o óleo de coco, ele é bem antifúngico, o óleo de orégano, de alho, gengibre, cúrcuma, frutas vermelhas. Esses outros chás também são indicados como um tratamento antifúngico. Então, nós falamos no primeiro momento sobre remover aquilo que pode estar fazendo mal para o intestino. E agora, finalmente, a gente pode começar a pensar em reparar a integridade intestinal. Primeiramente, o estômago. Então, é muito importante mastigar bem os alimentos. A mastigação, ela estimula a regeneração da mucosa estomacal. Aqui tem alguns chás que também têm efeito anti-inflamatório, melhoram a motilidade e secreção gástrica, aumenta o espasmo da musculatura, do trato gastrointestinal, para produzir os peptídeos antimicrobianos, que ajudam a eliminar as bactérias gram-negativas, e para produzir mais muco, que protege o epitélio estomacal e intestinal, é importante a gente usar, além dos probióticos, ômega 3, zinco, selênio, essas vitaminas, olivera, e para reestruturar a mucosa dos enterócitos, é importante a gente utilizar glutamina, zinco, selênio, complexo B, vitamina C, E, D, A e vários compostos bioativos, como os carotenoides, quercetina. Depois que a gente começa a fazer, aliás, paralelamente, a gente está fazendo o reparo da estrutura das células do estômago e do intestino, nós recolocamos as enzimas digestivas e o ácido clorídrico. Então, às vezes, no primeiro momento, a gente precisa realmente utilizar um mix de enzimas digestivas. Para produzir o ácido clorídrico, nós precisamos de zinco, vitamina B1 e vitamina B12, então, às vezes, fazer uma suplementação ou adequar na alimentação. Também é legal utilizar alguns chás que auxiliam na digestão. E é muito importante a gente fazer essa adequação dos níveis de ácido clorídrico. Em vez de tomar antiácidos por muitos anos, garantir um muco estomacal e um nível adequado de ácido clorídrico, porque níveis baixos de ácido clorídrico diminuem a digestão de alimentos, então predispondo aquelas proteínas não digeridas a chegarem ao intestino e gerarem aquele processo inflamatório. Então diminui, além da digestão, toda a absorção de aminoácidos, de algumas vitaminas e minerais, e podendo predispor também à disbiose, porque ocorre uma alteração no pH, tanto estomacal quanto intestinal, que pode levar à proliferação dessas bactérias gram-negativas e da H. pylori também. Reequilibrar quer dizer reequilibrar estilo de vida, hábitos de vida. Então, para começar, de que forma nós comemos? Como nós comemos? Nós temos dois sistemas nervosos, o parasimpático e o simpático. O simpático é ativado em momentos de estresse, de preocupação, de medo, e o parasimpático no momento de relaxamento. E é no parasimpático que a cura e que a digestão ideal acontecem. Então, se nós estamos comendo apressados, pensando nos nossos problemas, pensando nas nossas preocupações, assistindo programas que nos deixam agitados, nós ativamos o sistema nervoso simpático, que diminui a salivação, diminui a secreção de ácido clorídrico, de enzimas digestivas, diminui o peristaltismo do intestino. Então, nós estamos diminuindo a nossa capacidade digestiva. Então, o ideal é a gente conseguir comer num estado de relaxamento, saboreando bem o alimento, não só o gosto, mas a textura, o aroma. E também, como a gente falou aqui, de várias coisas que podem afetar negativamente o intestino, é bom, principalmente quando a gente está fazendo a reintrodução alimentar, a gente prestar atenção que tipo de pensamento nós estamos tendo quando a gente ingere esse alimento. Então, se você comer alguma coisa já imaginando que aquilo vai te fazer mal, você pode estar aumentando a chance daquilo realmente te fazer mal.
Então, quando você for comer algo, mesmo sabendo agora toda essa questão de fisiopatologia, se alimente imaginando que você está digerindo perfeitamente aquele alimento, que você vai conseguir extrair os alimentos, os nutrientes dele e vai conseguir eliminá-lo sem preocupação. Acredita que você está se fazendo bem e se nutrindo quando você está ingerindo aqueles alimentos. Aqui ilustrando a importância da mastigação para ajudar no trabalho do estômago e do nosso intestino. Então, diz a lei que a gente tem que mastigar 30 vezes cada mordida. Eu oriento que se mastigue até não ter mais nenhum pedaço sólido de comida na boca. Você não precisa contar 30 vezes, mas mastigar até o alimento virar uma pasta antes de engolir. Aqui uma brincadeira que a gente quer começar a tomar um monte de suplemento, quer mudar a alimentação, mas às vezes a primeira coisa mesmo que a gente precisa fazer é mastigar melhor. Reinocular quer dizer colocar novas bactérias no intestino. Antigamente era pensado que quando a gente consumia um probiótico, ele repovoava, ele ficava ali no intestino, ele povoava o nosso intestino. Hoje em dia, os estudos dizem que não, que os probióticos que a gente toma nos suplementos, eles simplesmente ajudam as bactérias probióticas que nós já temos a conseguirem se proliferar melhor e a diminuir a quantidade das bactérias patogênicas. E é importante procurar um profissional que te indique o tipo de probiótico para você tomar, porque os estudos cada vez mais mostram efeitos diferentes de cada cepa de probiótico. E eu quero fazer um comentário aqui sobre o kefir e a kombucha, que estão muito em evidência, que são colônias probióticas, que realmente podem fazer bem. O problema é que, como é um consumo normalmente caseiro, artesanal, nós não conseguimos saber exatamente o tipo de bactérias que estão sendo proliferados ali. É necessário uma grande rotina e cuidado de higiene, com todo o material, com todo o procedimento da colonização, do cultivo ali daquelas colônias. E muitas vezes isso não acontece, as pessoas não conseguem dar tanta atenção, elas vão doando de mão em mão, então a gente não consegue muito bem saber o que tem ali. O kefir, por exemplo, naturalmente tem cândida. Então, pessoas assim que têm sintomas de proliferação fúngica no intestino, eu não recomendo que use kefir. Quando as pessoas chegam com queixa intestinal, eu prefiro fazer um probiótico realmente manipulado, porque aí eu tenho certeza as cepas que eu estou indicando, e só depois que o intestino estabiliza é que eu indico que a pessoa volte a consumir o seu kefir ou a sua kombucha, mas sempre prestando atenção nos seus sintomas. Também é importante ter uma rotina de atividade física, então procure orientação de um educador físico, de um fisioterapeuta, porque os estudos mostram que uma atividade física de grau médio, não atividades físicas extenuantes, também auxiliam na proliferação de bactérias probióticas e de ácidos graxos de cadeia curta e de tolerância imunológica. E aqui eu trago esse artigo que fala sobre a terapia da doença inflamatória intestinal. Então, além de falar sobre tudo isso de alimentação, eles também trazem estudos que falam sobre terapias mentais, cognitivas e emocionais na melhora dos sintomas de doenças intestinais. Então, mindfulness, que é meditação, hipnose, manejo de estresse, terapia cognitiva comportamental, todas elas com estudos mostrando que auxiliam na modulação dessa doença inflamatória intestinal. Então, além de cuidar da alimentação, também é muito importante procurar cuidar dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Também modular o nosso círculo circadiano. Então, esse estudo mostra que alterações no padrão de sono, né, comendo em horário errado, dormindo tarde, dormindo pouco, dormindo horas irregulares, leva a uma alteração no relógio biológico, que leva a uma diminuição na produção de saliva, a uma alteração na microbiota intestinal, a
aumenta a permeabilidade intestinal, diminui essa questão de muco e peptídeos microbianos, diminui essa questão de enzimas digestivas, aumenta a reação imune. Tudo isso que a gente já conversou, que leva, né, a uma disbiose, a baixa absorção de nutrientes, e também a síndrome de intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais. Então é importante, né, modular o sono. Então é importante modular o sono, fazendo uma higiene do sono. Então, cuidando dos seus hábitos antes de dormir, cuidando do ambiente que você dorme, como é que está a temperatura, como é que está a sua exposição à luz. O correto é a gente estar num ambiente escuro no momento de dormir. Podendo modular também os neurotransmissores, GABA e serotonina, que nos relaxam, com chás ou com suplementos. E também, a partir daí, a gente já modula a melatonina. A gente consegue secretar mais melatonina quando a gente entra num sono profundo e reparador. E o último passo, então, do programa é reavaliar, é reintroduzir aqueles alimentos que a gente tirou, para depois de toda a modulação intestinal, a gente ver se agora temos uma nova tolerância oral. E assim a gente consegue ter uma alimentação mais diversificada e também não precisamos viver com tantas neuras, porque aí a gente vê realmente quais são aqueles alimentos específicos aos quais a gente reage, aos quais a gente tem uma real intolerância. Porque quando o intestino está muito inflamado, nós começamos a reagir a muitas coisas, e muitas delas são passageiras. E assim a gente consegue voltar a ter uma alimentação com tranquilidade. Eu trago essa imagem que nós vivemos num mundo que nós temos vários agressores, né? Desequilíbrio nutricional, micro-organismos patogênicos, no caso da disbiose, toxinas, estresse. Nós temos várias coisas que estão aqui para nos agredir, mas que nós somos capazes de nos proteger com uma alimentação curativa, mas também com atividade física, um sono reparador, suplementos terapêuticos, sensação de fé e propósito, então bons sentimentos, momentos de meditação e relaxamento, relacionamentos saudáveis. Por mais que a gente viva num mundo cada vez mais tóxico, nós temos todas as ferramentas que nós precisamos para poder nos proteger, e a alimentação é uma delas. E eu estou deixando aqui embaixo para vocês esse arquivo com o diário alimentar. Como vocês viram, existem vários alimentos que podem nos fazer mal, que podem estar hiperestimulando o sistema imunológico no intestino ou fermentando no intestino. Então, ao invés de tirar tudo de uma vez e sofrer com aquela restrição dos alimentos que a gente gosta, é importante você que tem esses sintomas gastrointestinais de começar a desenvolver mais consciência sobre como a alimentação reflete no seu corpo, nas suas sensações. Então, eu deixo aqui esse diário para vocês começarem a fazer. Então, vocês anotam o alimento e a quantidade. E depois da refeição, anota os sintomas que você pode ter se você tem alguma dessas hipersensibilidades. E aí você começa a investigar quais os alimentos que você está comendo com frequência que pode estar relacionado com aqueles sintomas. Isso também é interessante usar depois que você faz uma dieta de eliminação, quando você vai reintroduzir os alimentos depois de fazer os 6 R's, a gente reintroduz, e aí você vai investigar, né? Você comeu aquele alimento e vai ver se você está conseguindo tolerar bem ele ou se você ainda está sentindo algum tipo de sintoma quando consome ele. E também aqui fazer um checklist dos hábitos saudáveis, dos hábitos nutritivos. Então, além de beber uma boa quantidade de água, anotar os suplementos que um profissional da saúde pode te indicar, como é que está a atividade física, como é que está o sono, como é que teu intestino está funcionando. E também aqui você anotar momentos de autocuidado, porque é muito importante você estar cuidando mesmo, nutrindo o seu corpo, não só físico, mas também a sua mente e sua alma. Deixando aqui algumas dicas, então quando a gente tem muita constipação, é interessante no momento que a gente for para o banheiro, para a gente ir com calma, fazer uma massagem, às vezes com óleo vegetal, e sentar com as pernas erguidas, porque é uma posição mais anatômica que facilita as fezes saírem, ao invés de sentar assim em 90 graus. E em momentos onde nós estamos com gases, com dor, com distensão abdominal, é legal a gente colocar uma bolsa de água quente, ficar tranquila, ler um livro que te relaxe. Deixo aqui uma mensagem para vocês, meus contatos.
Eu sei que parece um pouco difícil, um pouco assustador, mas eu passei por isso e eu tô aqui para dizer que é possível, né? É só querer e você é capaz de realmente curar e reverter essa história e viver com mais paz no seu intestino, com mais tranquilidade emocional, mais disposição no corpo. E tudo tem um aprendizado nessa vida. Então, se seu intestino está manifestando esses sintomas, com certeza alguma coisa tem aí para te ensinar. Que ao invés de ficar assustado com o processo de restrição, com o tratamento, com o processo de cura, tenta tirar aprendizados desse processo, porque com certeza ele tem muitos. Eu aprendi diversas coisas tendo que passar por esse tratamento todo, que eu trago hoje para minha vida. E eu estou ali deixando meus contatos para quem quiser falar comigo, quem quiser tirar algumas dúvidas, e nas minhas redes sociais eu também deixo alguns conteúdos sobre isso. Foi um prazer estar aqui falando com vocês e boa caminhada a todos.